através do estudo do estado do mar, das movimentações dentro do próprio mar, das correntes, daquilo que se passa. E, portanto, é de facto uma vantagem também que nós dispomos. Miguel, se me dá licença, só dizer o seguinte. Primeiro, é de realçar, isso é muito importante, que a Polícia Marítima contactou o Ministério Público cerca de 24 horas depois de se terem dado estas mortes. Isto é, num prazo consideravelmente curto e depois da recolha dos primeiros indícios e da tentativa de preservar os indícios. Segundo, e também é muito importante, na comunicação ao Ministério Público, e para desmistificar certas ideias menos precisas, na comunicação ao Ministério Público prova-se que a Polícia Marítima não excluiu o cenário de crime, senão não tinha grande comunicação a fazer. Isto é, o cenário de crime, apesar de tudo, não é excluído, apesar de as primeiras impressões apontarem para um acidente puro e simples. Finalmente, na dança de competências de polícias aqui, não há nada de tão estranho como isso, e eu explico muito rapidamente. Os homicídios negligentes são da competência dos órgãos de polícia criminal com competência genérica. Isto é, um homicídio negligente pode ser investigado pela PSP, pela GNR, pela Polícia Marítima, e a Polícia Judiciária só tem competência reservada para os homicídios dolosos, que são os mais graves, que levantam mais complicações na investigação criminal, e para os homicídios agravados pelo resultado. Neste caso concreto do MECO, se nós considerarmos que há um crime de exposição agravado pelo resultado de morte, há uma competência reservada da Polícia Judiciária. Só a Polícia Judiciária é que pode investigar. Se entender que há apenas um homicídio negligente, e eu recordo, de acordo com as notícias que têm vindo a público, que o processo é apresentado assim, pelo menos até agora, embora, na minha opinião, a boa apresentação seja a outra. Se houver só um homicídio negligente, a Polícia Judiciária, claro que pode investigar, mas não tem competência reservada, não tem competência exclusiva. E, portanto, num primeiro momento, o que acontece é que o Ministério Público entendeu que devia ser a Polícia Marítima a desenvolver a investigação e depois, atendendo à complexidade, até provavelmente à ressonância pública dos factos, o Ministério Público, a um nível superior, decidiu atribuir a competência da investigação, o inquérito, à Polícia Judiciária, embora com a colaboração da Polícia Marítima, e bem, na minha opinião, porque a Polícia Marítima, tal como diz o Sr. Almirante, tem aqui valências importantes, conhecimentos importantes, que levam a compreender melhor estes fenómenos. Portanto, é este o estado da arte. Agora, em tudo isto, não nos podemos esquecer também de uma coisa essencial. O senhor do inquérito, normalmente até se diz isto através de um latinismo, quem é mais jovem e não viveu antes do Concílio Vaticano II e não ouviu latim na missa, não conhece esta linguagem, mas é a palavra dominus, quer dizer senhor. O dominus do inquérito, o senhor do inquérito, como se costuma dizer, é o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público aqui é que tem de decidir em concreto quem vai investigar, sem violar, evidentemente, a lei que prevê a distribuição de competências pelos vários órgãos de polícia criminal. Esta atribuição, Sr. Almirante, não é algo estranho. Isto acontece noutros casos, certamente, esta definição de incidentes, vamos falar dos mais graves, alguém que aparece morto numa costa, numa falésia, o trabalho inicial poderá ser feito por elementos da Polícia Marítima, mas depois o caso pode ser atribuído à Polícia Judiciária. Disse há pouco que normalmente até há um comunicado imediato à Polícia Judiciária. É assim que acontece? De uma forma geral, eu posso dizer que há uma colaboração ativa muito forte entre a Polícia Judiciária e a Polícia Marítima, mas também outras polícias, outros órgãos de Polícia Criminal, como o CEF, a PSP, a própria ASAI também, temos muitas operações conjuntas. E o caso que vai mostrar, nós ainda há uns dias atrás fizemos precisamente uma operação idêntica, neste caso, e que foi relatada pelo vosso jornal, com o CEF, numa investigação também
na procura de ilegais que possam praticar as nossas embarcações de transporte local no Rio Tejo. Portanto, essa colaboração ativa é permanente, quer seja na maioria da criminalidade, por exemplo, no caso do combate ao narcotráfico, no caso, de facto, quando detectamos acidentes mortais, mas nós temos uma competência própria que é a nossa, que é, de facto, o caso dos inquéritos por sinistros marítimos com vítimas mortais. É o caso depois daquele acidente que aconteceu com o cochicho na costa da Caparica. Quem está a fazer a investigação é, de facto, a Polícia Marítima, e que morreram seis pessoas neste inquérito. E isto tem a ver, de facto, com o nosso conhecimento específico do que é que pode ter na detecção, na procura das causas deste acidente. Como digo, temos a possibilidade também de juntar aos processos, aos autos, exames periciais, porque temos, por exemplo, engenheiros de material, engenheiros construtores navais, como disse, o Instituto Hidrográfico, que funciona como uma espécie de laboratório científico nestas questões. E, portanto, isso permite-nos, de facto, desenvolver toda a investigação do que é que aconteceu, e que depois, enfim, onde se poderá apurar responsabilidade civil ou criminal, conforme o resultado do inquérito. Sr. Almirante, só uma última pergunta. Eu gostava só de meter num minuto. Uma coisa que talvez fizesse sentido com essa competência era a existência de um pequeno serviço de apoio psicológico, que eu creio que ao nível de polícia marítima não existe, não é? Nós já temos aqui uma ligação, professor, que é extraordinária. É telepática. Exatamente, não, é consequência do ano que estamos no ar. A minha pergunta direcionava-se exatamente para aí. Como é que é para estes homens, os mergulhadores, que têm a responsabilidade de resgatar, na maior parte das vezes, pessoas mortas do mar ou do rio? Existe o tal apoio psicológico ou é preciso ainda investir nesse campo? Nós temos, por acaso temos na Polícia Marítima pelo menos 2 psicólogos que trabalham junto do Comando Geral e que dá o apoio a nível. Por exemplo, tivemos, como sabem, o ano passado um caso de uma morte de um polícia marítimo, precisamente numa ação de resgate de uma embarcação na Figueira da Foz, e, portanto, foi esta equipa de psicólogos que depois acompanhou as famílias, os polícias que estiveram envolvidos no acidente, porque foi de facto necessário dar-lhes apoio psicológico e recuperá-los do ponto de vista psicológico para as suas atividades, nomeadamente para atividades no mar, porque a Polícia Marítima é uma polícia essencialmente de mar. Isso existe, mas temos sempre a possibilidade, evidentemente, de recorrer aos serviços, ao Hospital das Forças Armadas neste momento e aos serviços da Marinha nesse âmbito para esse apoio psicológico. Sr. Almirante, muito obrigado pela sua presença aqui em estúdio. Sobre este assunto, também aproveitando aqui a sua presença, temos uma outra reportagem preparada que passaremos para a semana que vem, desse trabalho pesadíssimo, de enorme responsabilidade, mas, enfim, muito difícil de imaginar, que é a recuperação de corpos no mar. Nós estamos a preparar a reportagem, as imagens são fortes, portanto nós estamos a tentar fazer esse trabalho com todo o respeito pelas famílias e das vítimas, mas vamos passá-lo para mostrar esse lado muito difícil destes elementos para a semana. Para já, vai manter-se ainda mais um pouco, nós vamos continuar e para já vamos passar para a rubrica internacional. Um satélite chinês detectou destroços que podem ser do avião da Malaysia Airlines. Os objetos foram detectados perto do local onde a aeronave foi avistada pelos radares a última vez. As imagens foram captadas no domingo, um dia depois do desaparecimento do avião, mas só agora foram reveladas. Segundo as autoridades chinesas,
Os 3 objetos têm dimensões entre os 13 e os 18 metros. As coordenadas do satélite colocam os destroços a nordeste de Kuala Lumpur e a sul do Vietnã. Aliás, o avião proveniente da capital da Malásia seguia para Pequim quando desapareceu dos radares. A bordo, lembramos, seguiam 239 pessoas. Apesar do avistamento, as autoridades da Malásia garantem que nenhuma hipótese foi ainda descartada. É uma informação que vamos ainda confirmar, vamos acompanhar para depois, ou ainda durante a Rua Segura, ou no SEM Notícias, confirmarmos. Aproveitando esta atualização informativa, vamos fazer um ponto da situação sobre este caso. O radar militar da Malásia poderá ter detectado o avião desaparecido da Malaysia Airlines numa zona no Estreito de Malaca. A companhia aérea está a investigar a informação de que o copiloto do avião não cumpria normas de segurança e convidava, por exemplo, passageiras para ir à cabine. Uma mulher sul-africana relatou a um canal de televisão australiano que em dezembro de 2011 passou 1 hora na cabine de um avião, a convite do copiloto, a conversar e a fumar durante uma viagem entre a Tailândia e a Malásia. O mesmo homem que agora copilotava o avião desaparecido da Malaysia Airlines. A companhia aérea está a investigar a veracidade da informação que indicava que o copiloto não cumpria normas de segurança. No entanto, um alto executivo da Malaysia Airlines já disse que não acredita que o desaparecimento tenha sido provocado por alguma atitude da tripulação. Esta quarta-feira, o chefe da Força Aérea afirmou que um radar militar da Malásia poderá ter detectado o Boeing 777 numa zona do Estreito de Malaca, a centenas de quilómetros do local onde houve contacto com a torre de controlo e menos de 1 hora depois. O avião tinha partido de Kuala Lumpur, capital da Malásia, às 0h41 de sábado, hora local. Tinha como destino Pequim, na China. A bordo seguiam 239 pessoas. As autoridades da Malásia já descartaram a hipótese de terrorismo, mas a CIA continua a investigar todas as possibilidades. And this is not the time to relax, because we know that there are terrorist groups that are still determined to carry out attacks, including especially against aircraft. O avião estaria equipado com um sistema de ligação digital que permite mensagens curtas e transmite informação limitada sobre a localização e a velocidade do aparelho. Mesmo assim, nada que se compare com uma caixa negra. Até agora, a companhia aérea ainda não transmitiu qualquer informação. 2 dos passageiros, iranianos, seguiam com passaportes falsos, de um austríaco e de um italiano. Já foram identificados e ambos pretendiam pedir asilo na Europa. O incidente levantou várias questões sobre falhas de segurança nos aeroportos. Inclusive, a Interpol tailandesa afirmou que o país tem um mercado negro em crescimento de falsificação de documentos. O governo da Malásia afirmou que as buscas, que contam com a ajuda de 10 países, vão continuar até que o avião seja encontrado. As famílias dos passageiros estão descontentes, acusam a companhia aérea de esconder informações e, durante uma conferência de imprensa, até atiraram garrafas de água. Vamos agora fazer um breve intervalo e eu aproveito para, agora sim, despedir-me da Sra. Almirante. Obrigado pela sua presença e conto consigo outra vez, pelo menos quando passarmos as reportagens que falamos há pouco. Obrigado pela sua presença e assim que está aí desse lado, voltamos dentro de menos. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. O Ministério Público pede a condenação da ama acusada de maus-tratos a crianças. A mulher de 63 anos estava acusada por 2 crimes cometidos numa creche ilegal que explorava em Lisboa. Maria Helena Mesquita foi filmada enquanto agredia crianças com menos de 3 anos. E por isso está a ser julgada por crimes de maus-tratos. Tudo aconteceu numa creche ilegal que explorava no centro de Lisboa. Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação da mulher de 63 anos por ter dado 7 bufetadas no menino de 2 anos.
A defesa da arguida garante que a mulher já pagou pelo que fez. Há 2 anos que não sai de casa e, por isso, pediu benevolência à Justiça. Esta questão foi circunstancial, foi uma situação de grande tensão e, portanto, o que a defesa defende, e no fundo o Ministério Público não foi nesse sentido contrário, é que ela não precisa de ser punida por isso. A Sra. Juíza pode até fazer uma advertência, pode até absolvê-la e dar-lhe uma segunda oportunidade. Todos nós merecemos uma segunda oportunidade. A senhora já tem uma idade considerável, portanto, se tiver uma segunda oportunidade também não será nada lesivo. Agora, a questão da imagem social, de nós percebermos que não devemos ter comportamentos assim e mesmo em situação de grande tensão devemos evitá-lo, realmente é o que o Tribunal tem que também estar preocupado com isso. Portanto, o Tribunal não tem que estar preocupado só com esta pessoa que cometeu isto, mas sim também dar uma imagem à sociedade o que é que deve fazer e não deve fazer. A leitura da sentença ficou agendada para dia 14 deste mês. Foram detidos 6 homens pelas divisões de investigação criminal da PSP de Espinho e do Porto. Em causa estão centenas de assaltos em residências em 5 distritos da zona norte do país. A mega operação policial começou às 7 em ponto, no bairro Fonte da Moura, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Menos de 3 horas depois, já os agentes especiais da PSP tinham feito 6 detenções, num total de 11 buscas domiciliárias. Os membros do gangue, 2 deles irmãos, atacaram no Porto, em Braga, Aveiro, Viseu e Vila Real. Os assaltos eram feitos com as casas vazias e o modo de atuar foi sempre o mesmo. Enquanto uns vigiavam, os restantes